Olá a todas e todos. Eu sou Pedro Augusto, do Portal Cidadão Cidade, o portal de entrevistas de Campinas. Hoje eu estou aqui com um convidado que vai nos falar sobre um projeto de lives poéticas. Nesse período que a gente está vivendo de isolamento social, de pandemia do Covid-19, mais do que nunca, momentos de encontros como estes de hoje são significativos, porque são meios da gente entrar em contato com as pessoas e fazer das redes sociais que sejam realmente sociais. Então, com muita alegria, com muita satisfação, que eu vou receber o Rony, que vai também nos trazer pessoas convidadas e convidados, e um convidado, melhor dizendo, que vão nos falar sobre a poesia, sobre a possibilidade da comunicação poética, que é tão significativa já na história da nossa literatura, e agora mais do que nunca, afinal de contas, a gente precisa da arte como forma de cura. Então, a arte cura, é a possibilidade de nos conectar com o que tem de mais humano em nós. Então, é com muita alegria que eu vou trazer essas pessoas aqui. A primeira, temos uma manifestação aqui da Jennifer Francisco, que escreveu Oi, Seus Lindos. Eu já estou trazendo essas pessoas maravilhosas aqui hoje. A gente estava dando risada aqui antes de começar no teste de som. Então, assim, pode acontecer algum probleminha técnico no meio da entrevista. Eu já peço desculpas de antecedência. Mas, assim, o que importa mesmo é a gente fomentar a arte do encontro. Eu estou vendo aqui que a Verônica já caiu aqui, mas ela já volta também para participar. Por gentileza, eu vou pedir para vocês se apresentarem aqui para as pessoas. Verônica, enquanto isso, você pode vir entrando, que a gente está aqui, tá? Ela entrando. Pode começar por você, Rony, que é o idealizador do projeto da Live Poética. Olá, boa noite. Eu sou o Rony dos Santos, professor da rede pública estadual de ensino, alguém que ama poesia, olha para a poesia e consegue olhar, ver significado na vida. E, assim, tem na poesia, acho que um lugar em que as pessoas podem se encontrar, né? E aí eu estou aqui mais pela poesia, porque qualquer outra coisa no mundo, fazer que a poesia encontre, né? E me encontrar dentro dela. Tem uma frase que eu sempre vivo repetindo aqui, que já virou um mantra, que todo mundo que assiste pelo menos 2 programas já me ouviu falar aqui no Cidadão Cidade, que Vinícius Moraes dizia, a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Então, ter aqui tanta gente hoje aqui é uma felicidade, porque a gente pode exercitar a arte do encontro aqui, né? E poeticamente falando também, inclusive. Tanto que o tema de hoje é poeticamente. Essa mente poética que pode ajudar a gente a pensar, a refletir, a sair de um luto coletivo que a gente está vivendo, para ressignificar a própria vida, o sentido de tudo e da própria existência. Então, eu gostaria de ver aqui, Verônica ou Tânia, vocês gostariam de continuar aqui nas apresentações? Tanto faz. Vou escolher aqui. Pode ser você, Tânia. Nem eu, né? Ai, gente, boa noite, tudo bem? Eu sou a Tamires, eu sou professora da Rede Pública Estadual e da Rede Pública Municipal de São Paulo, também de Educação Popular. Sou formada em História e mais umas coisinhas aí, letras também, inclusive. E eu gosto muito da perspectiva de, não só da poesia, como de todas as outras linguagens das artes, como forma de aglutinar pessoas, sabe? Fazer a junção, de construir essas pontes num mundo que insiste em fazer com que a gente não tenha ligação com absolutamente nada, né? E aí eu lembro muito, quando falo em poesia, assim, da Isabel Orozco, que é uma escritora argentina que eu até li na live, né, que ela fala que a nossa fertilidade e a nossa vida vem da pujança daquilo que a gente cultiva, né? Então, eu acredito que cultivar processos artísticos é cultivar a vida também. Então, eu gosto muito e sou muito grata pelo Rony ter me convidado para participar do projeto e também agradeço por todas essas pessoas maravilhosas que estão aqui hoje, fora as outras que já passaram e que virão estarem juntos também. Então, é isso. Sempre. Muito bem. Verônica? Oi, pessoas. Eu sou a Verônica Viana, sou graduada em Letras, em Pedagogia.
Estive no Estado com cargo em literatura para o ensino médio por 12 anos, e nesses 12 anos aí desbravei esse mundo poético e literário, né? Atualmente tenho um cargo como pedagoga na Prefeitura de São Paulo, onde eu continuo aí perseverando a questão da poesia para a educação infantil. Agradeço ao Rony pelo convite para as lives poéticas. É uma coisa que sempre fez parte de mim, da minha infância, né? Sempre ali foi algo vivo na minha casa, presente nas músicas, nos livros. E eu acredito que nesses últimos tempos aí tão difíceis, né? Essa questão da poesia, ela vem tornando e dimensionando, tornando as coisas mais leves, mais calmas, né? Trazendo leveza aí para todo mundo que nos acompanha. Perfeito. Agora eu vou chamar aqui para se apresentar o Alex Nascimento. Boa noite, pessoal. Meu nome é Alex. Eu tenho 20 anos, atualmente eu curso psicologia. Me considero um poeta marginal. Eu sou daqui da Zona Leste de Itaquera. Eu escrevo desde os meus 15 anos, por aí. E a minha conexão com a arte foi desde os meus 10, 11. Eu sempre costumei ler, escrever bastante. E agora eu estou envolvido com alguns projetos artísticos relacionados à poesia, rap e algumas manifestações aí. E agora eu estou participando desse projeto incrível que o Rony me chamou. E eu acho incrível ser convidado e participar desse projeto, porque quarentena a gente está aqui transmitindo arte para o pessoal, fazendo algumas reflexões, e eu acho que precisamos se posicionar e refletir sobre o atual estado, governo, o que a gente está vivenciando nos tempos atuais. Ou seja, todo mundo tem a possibilidade de trazer a arte para dentro da sua atuação. E você, Rony, está sendo uma pessoa fundamental nisso tudo, porque você está, através das lives poéticas, criando um ambiente para uma troca necessária de artistas, né? Então, eu gostaria de iniciar dando meus parabéns a você. E gostaria de agradecer a vocês por estarem aqui, porque o Cidadão Cidade só existe graças à generosidade de quem aceita estar aqui participando. Vocês estão aqui doando a coisa mais importante que nós temos nas nossas vidas, que é o tempo. E vocês estão aqui hoje fazendo existir o Cidadão Cidade, porque vocês são cidadãs e cidadãos da cidade e que dentro da sua área de atuação fazem uma diferença para toda a comunidade, de alguma forma ou de outra. Então, gostaria de agradecer a vocês por isso. Imagina. A gente que agradece. Imagina, obrigada a você. O convite, né? Obrigado a você. Muito obrigada mesmo. A gente que agradece, sempre. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Não é nem obrigada, é obrigada. Gente, olha, eu vou fazer as perguntas, e aí, conforme vocês forem querendo responder, vocês fiquem à vontade, tá? Aí eu vou... Maravilhoso. Fazer poesia é transformar leite em pedra? Quem tem que responder essa é os poetas. Os poetas da live. Assim, eu só queria responder a todos aí que, assim, eu não sou poeta, né? Eu sou um cara que eu amo poesia, eu gosto de poesia, e, assim, em algum momento, como eu sou leitor de poesia, em algum momento eu resolvi pegar essa live, né, e começar a declamar algumas coisas que eu gostava, né? E, assim, eu posso dizer que mais do que não o idealizador, assim, da live, mas talvez o cara que amarre as pessoas certas, né? Porque eu olho para o Alex, para a Verônica e para a Tamires, de fato... de um conhecimento enorme sobre poesia, aí eu vou amarrando essas pessoas, cara, e faz essa live ser o que é, cara. E é assim, mais do que eu, para poder falar de poesia, acho que tem uns 3 aí. São fantásticos, pessoas fantásticas. Assim, essa pergunta, eu quis dizer o seguinte, porque a poesia é a possibilidade de transformar aquilo que faz parte do nosso dia a dia, aquilo que está no nosso cotidiano, em algo que nos abrilhanta, que nos
faz refletir. Então, quando eu penso em pedra, por exemplo, eu penso nas pedras na margem de um rio, ou nas pedras que contornam as praias. Então, transformar em pedras, né, em uma coisa que é eterna, porque a pedra ela dura milhões de anos, né? Então, você transformar uma coisa cotidiana nossa do dia a dia em algo que fica para sempre. E eu queria saber o que vocês acham disso, dessa colocação. Se eu falei besteira, se não... Não, eu acredito que você não tenha falado besteira alguma. Eu tive uma professora no ensino fundamental, eu me esqueci o nome dessa professora, mas ela foi muito importante para a minha vida. Porque, gente, eu tive tantos professores muito bons que às vezes eu esqueço o nome, eu peço até desculpas. Mas tive uma no fundamental e uma no ensino médio, a professora Gersina, que ela dizia muito que a poesia era aquilo que exprimia tudo o que pode acontecer. E tudo aquilo que pode acontecer na perspectiva do físico e daquilo que não é físico, né? Na perspectiva imaginativa também. E é, sobretudo, uma criação. Então, eu acredito que poesia muitas vezes, sim, tirar leite de pedra, tirar possibilidades dentro de um universo que apresenta diversas impossibilidades, né? O que mais a gente tem numa sociedade capitalista, estruturada no capitalismo neoliberal, é a colocação de que muita coisa não é possível, né? Tem a linguagem meritocrata, que diz que, não, é possível, tudo bem, vai acontecer, vai dar certo, só que, assim, vai dar certo de acordo com quem e com o quê, né? E quando a gente fala sobre a poesia, a gente está colocando essas possibilidades que não são apresentadas como um elo comum. Então, eu acredito que muitas vezes é tirar leite de pedra, assim, é dar livre expressão, é permitir que aconteça aquilo que não aconteceria de forma comum, dentro dos meandros comuns possíveis que são colocados, né? Então, acho que é assim. Eu escrevia muito quando eu era mais nova, agora, por conta de algumas circunstâncias, não escrevi tanto. Mas quando eu observo, por exemplo, o Alex, que foi meu aluno, eu tô falando isso aqui abertamente, viu, Alex? Alex foi meu aluno, coração, que a gente se encontrou aí numa questão da vida por meio do curso de inglês, né, Alex? E eu precisar de vida, mesmo dentro de todas as dificuldades, tá dando para ouvir? Quando eu vejo ele tendo tanta pulsão e tantas possibilidades por meio da arte dele, eu vejo o quanto é uma construção como um rio mesmo, que flui, e que leva para o lugar que tiver que levar de acordo com os caminhos que forem apresentados. Então, eu sempre acho que né? A arte, para mim, é sempre a possibilidade. Eu acho isso muito importante. Alex, love you. E o que você acha, Alex? Completando o que a Tamiri disse, né? A gente se encontrou nos acasos da vida aí, ela é professora de inglês, e eu acredito que a arte salva, né? A poesia, pelo menos a poesia marginal que eu escrevo, é a poesia que é algo relacionado a tato. Quando a gente diz sobre o trabalhador que está lá no ônibus, passando toda aquela correria, suor, a gente sente na poesia o que está acontecendo com aquela pessoa. Através da escrita marginal, a gente consegue transmitir o que está passando lá, o que a pessoa está vivenciando. A gente consegue ampliar a visão, trazer na poesia as coisas que acontecem ou até mesmo as coisas que não acontecem. E a arte é algo, assim, incrível. Assim como eu posso escrever sobre a atualidade, o governo atual do nosso país, eu também posso escrever uma utopia ou algo engraçado sobre, e eu brinco com as palavras, e isso é poesia para mim. Verônica? Bom, gente, para mim, toda a minha vida, a poesia sempre esteve tão, assim, atrelada a tudo, a todas as minhas vivências, realizações, que quando eu penso no fato de transmitir a poesia para outras pessoas, eu sinto o quanto isso toca o coração de cada uma delas, sabe? É tanto que quando a gente começou com as primeiras lives, né, eu tinha um número pequeno de pessoas que assistiam, e agora o número vai aumentando, aumentando, e pessoas que me cobram em outros dias da semana,
final de semana, pessoas que estavam tristes, com depressão e outras causas, e ver na live poética uma oportunidade de sentir prazer naquele momento. Então, eu percebo a importância que tem se falar de poesia e tornar as palavras mais vivas do que nunca, sabe? Então, para mim, tem uma representatividade muito grande. Eu faço assim de todo o coração e sinto que todos vocês que fazem a live poética, os que assistem e contribuem ali, estando presente, refletindo, torna a coisa muito mais simples, sabe? Muito mais significativa. Tem um valor, assim, imenso para mim. Puxa. E como que é para você, Rony? Que você que não se coloca como um poeta, mas alguém que está proporcionando o encontro dessas pessoas que trazem ao mundo a sua visão poética. Como que é para você ver a transformação do mundo para a poesia que essas pessoas proporcionam? Então, conectando, assim, acho que a primeira pergunta, né, sobre transformar leite em pedra e essa coisa da transformação, a princípio, né, quando a gente, por exemplo, se a gente falar de pedra, né, cara, acho que, assim, uma das coisas que a arte tem, cara, que é maravilhosa, assim, e uma das coisas que desde que eu era menino, assim, eu sempre tive essa sensibilidade de procurar, né, a gente sempre tem aquela intuição de tentar entender, que parece que a arte, ela tem a capacidade de dar beleza, trazer beleza às coisas simples que existem, né? A pedra, cara, só para a gente poder ter uma noção, a gente tem uma das grandes poesias brasileiras, do Carlos Drummond de Andrade, é sobre uma pedra, né? A pedra no caminho. Talvez uma das grandes músicas que eu já escutei, das letras que eu já escutei na minha vida, das grandes mesmo, que eu sento e olho e falo, cara, isso é bonito, cara. Começa falando de uma pedra, pau, é pedra, é o fim do caminho, né? Que é do Tom Jobim, do Tom Jobim. Cara, assim, quando a gente começa a olhar para a poesia e tentar entender essa noção de que ela, de certa forma, ela transforma, né, cara? Sim, a poesia, ela transforma, assim, à medida em que a gente pega coisas que aparentemente são simples ou que estão escondidas, como o próprio Alex colocou sobre a questão, por exemplo, de uma situação que está lá e que talvez não tenha expressão ainda, talvez ainda não tenha expressão aquilo, não tenha nome. E à medida que a poesia, a arte, ela dá nome para aquelas coisas, e eu acho que a função da arte muitas vezes é essa, trazer as coisas para o mundo pelas nomeações, né? É óbvio, cara, que aquilo vai ficar evidente. Daí todo mundo se pergunta, pô, como eu nunca vi isso antes, cara? E a gente pode colocar coisas, assim, desde, cara, das poesias mais clássicas às mais periféricas, assim. Basta a pessoa que é sensível o suficiente, porra, a palavra vai nomear certas coisas, sabe? Essa possibilidade, eu acho que ela vem para a vida das pessoas, assim. Bacana que, assim, eu acho que nada mais democrático do que a arte, né? Porque a gente pode falar assim, ó, a arte ela pode ser erudita, mas ela pode ser periférica também, depende de quem canta, como canta, para quem canta, ou para quem declama, né? E aí ela chega nas pessoas pela sensibilidade, né? Alguém escuta, né? E, cara, eu entendo isso. Isso tem a ver comigo, sabe? Essa possibilidade de chegar, ela pode chegar a qualquer um, cara. Acho que todos nós, de alguma forma, né, contemplamos a arte ou produzimos a arte, e assim, ela vai estar viva, independente do que queiramos ou não, independente de que algumas instituições queiram ou não. A gente tem isso. Alguns governos ou não queiram, mas assim, ela vai existir e ela vem com força, cara. Ela vem porque ela constitui parte da humanidade, né? A gente é muito fundado nessa possibilidade de fantasiar, de colocar as nossas projeções para fora, né? E uma delas é a arte. E dentro dessas projeções que muitas vezes são coletivas, não é só algo individual, uma dessas formas de projeções é a linguagem. E a linguagem ela vai começar a nomear essas coisas, cara, e ela alcança. Sobre essa questão do encontro, é isso, cara. A poesia, ela, sobretudo, é no encontro. E aí você pega uma coisa simples como uma pedra, cara, você pode fazer uma puta de uma poesia sobre a pedra, cara. É mais do que necessário você pegar essas coisas que são simples, né, e dar a elas a sua importância. Eu, particularmente, eu acho que é possível, assim. Acho que o caminho, muitas vezes, eu acho que é esse. A Tami está tendo um pequeno probleminha técnico aqui para entrar, então eu vou fazer para vocês a pergunta enquanto ela não entra aqui, tá? Como que é enxergar o mundo, falando assim sobre a possibilidade de ver, assim, inclusive eu entrevistei uma poetisa, a Daíse Lima, que ela fala sobre a poesia como a possibilidade de ter olhar de miudeza.
Eu achei fantástica essa frase, sabe? Porque olhar de miudeza, de olhar nas coisas, nos detalhes da vida, toda a extensão, toda a importância que pode ter, né? E como que é... Oi, Tami. Voltou. Então, eu queria perguntar para vocês como que é poder olhar o mundo e ter essa referência poética das coisas, essa sensibilidade que a poesia nos dá, de ver uma simples folha caindo da árvore e entender aquilo como um grande universo de coisas acontecendo, de sentir o vento no rosto, entender aquilo como uma coisa gigantesca. Como que é ter esse olhar poético da própria vida? Não estou conseguindo ouvir direito. Você não ouviu, Verônica? Pergunta bem legal, né? Acho que ela não ouviu. Eu vou pedir para você Você não começar então, conseguiu mas ouvir a depois eu pergunta? repito. Acho que o meu sinal tá Eu? muito ruim. Isso. Bom, Tá me gente, ouvindo, eu acho Tamires? que assim, eu ouço você normalmente, Vê. Te escuto. A questão assim de ter esse olhar poético para a vida, né? Vocês sabem que quando eu tinha 2 anos de idade, meu pai deu para mim uma poesia falando assim, né? Pairam sobre ti olhos pequeninos. Eu cresci com pais que liam muito para mim. Eu sou muito grata a isso por ter tido essa oportunidade no universo. E eu lembro que meu pai colocava essa poesia todas as vezes que eu ia dormir, ele lia para mim. Então, a poesia era sempre assim, né? Pairam sobre ti olhos pequeninos que atento observa e faz tudo o que fazes, né? Colocando essa perspectiva, né, da parentalidade, dos responsáveis ou das responsáveis como exemplos e referências que poderiam ser seguidas ou não, mas que constituiriam, acima de tudo, um sujeito autônomo, né? E aí, para mim, ter um olhar poético para a vida tem muito a ver com esse processo de criação. Não só a criação de criar algo, de expressar algo para o mundo, mas também a criação de uma relação afetiva com o mundo que a gente vive, ou de uma relação também que nos coloque como responsáveis por construir possibilidades, de trazer outras possibilidades e que levem a muitas outras e construa outros caminhos. Eu penso que muitas vezes ter um olhar poético para o mundo é ter um olhar crítico, porém um olhar crítico com doçura, que é observar que o que realmente importa na vida é aquilo que nos faz felizes, que nos preenche, que nos constitui, que nos leva a ter possibilidades que nos engrandeçam, né? Que nos engrandeçam como ser humano, que eu digo, mas não no sentido de obter algo de alguém, mas de engrandecer no sentido de se sentir preenchido por essa humanidade, né? De se sentir feliz por estar construindo caminhos que levem outras pessoas a construírem seus próprios caminhos. Então, olhar poético, para mim, é sinônimo de autonomia, de alegria, de carinho, de acolhida, de afeto e de transformação, sempre, acima de quaisquer outras coisas. Deu para ouvir certinho? Deu, Porque sim. a internet está... Deu. Verônica. Oi, Verônica, você está ouvindo a gente? Eu acho que não. Vê. Não. Alex, eu vou pedir então para você responder o que significa para você ter esse olhar poético da vida. Estão me ouvindo bem? Vamos. Sim. Vamos lá. O olhar poético para mim tá nas pequenas coisas, né? Simples da vida. Eu acho que desde que eu comecei a escrever, as pessoas começaram a me comparar com algo romantizado, porque a poesia tem desses pensamentos ou estereótipos. Quando você escreve, você é vinculado. Quando você é vinculado à poesia, você é vinculado ao pensamento que você é romantizado, só tem aquela escrita de tipo amor, enfim. Só que a poesia é muito ampla. E o meu olhar poético sobre a vida é nas coisas simples. Que nem participar dessa live, ou até mesmo trocar experiências na live que a gente proporciona na semana toda, gerando reflexões, conversando sobre a vida, trocando essas experiências com as pessoas, e eu trago tudo isso para minha poesia. Ouvir as outras pessoas com perspectivas diferentes, enfim. É um caminho, igual a Tamires falou,
é um caminho. Assim como ela foi minha professora e eu adquiri muitos conhecimentos com ela, assim eu vou construindo minha poesia, chamando outras pessoas e assim criando uma comunidade, um vínculo, essas trocas de ideias e experiências. Esse é o meu olhar poético sobre a vida. Verônica, você está ouvindo a gente bem? Agora eu voltei a ouvir vocês, mas qual foi a pergunta, por favor? A pergunta é como que é para vocês verem o mundo, enxergarem o mundo tendo essa perspectiva poética, ver o mundo com um olhar de miudeza, como disse uma poetisa entrevistada no outro programa, da Izzy Lima, e perceber, sentir nas miudezas da vida, a razão de ser para a própria poesia. Como é que é enxergar o mundo assim? Às vezes não é muita sensibilidade para uma pessoa só, às vezes não é muito dolorido também, às vezes, assim como também pode ser libertador. Olha, engraçada essa pergunta, Pedro, porque para mim as coisas sempre são vistas assim, dessa maneira poética, né? Acho que a poesia... Hoje a tecnologia está nos dando rasteira. Acho que ela caiu. A Verônica saiu. Eu vou pedir para você estar respondendo enquanto isso, Rony, por gentileza. Então, cara, essa coisa da poesia, né, esse olhar poético, assim, assim, por incrível que pareça, assim, o que me vem à mente, assim, toda vez que é pra falar de poesia, né, eu tenho duas cenas. Uma vez que eu estava de castigo na sala de aula, quando eu era criança, acho que 7, 8 anos de idade, e antes disso, engraçado, a professora tinha pedido para poder fazer uma poesia, todo mundo da sala de aula. Eu fiz uma lá, sabe, daí falando de natureza, não sei o quê. É engraçado que eu estava de castigo e a minha poesia ganhou, assim, né, tipo... daí, assim, ficava aquela graça, ela, tipo, ganhou castigo de brincadeira, mas, assim, me chamou a atenção o fato de que escrever era algo legal, assim, que num momento, né, antes de fazer as traquinagens de sala de aula, né, eu tinha produzido algo que chamou a atenção da professora. No outro momento, eu fiz a traquinagem, mas o grande momento, eu acho que a poesia, de fato, ela faz sentido para mim, e, de fato, toma grandeza, não é nem pela poesia lida, né, foi pela poesia escutada. Eu estava na porta de um bar, inclusive pertencia a um tio meu, e aí tá tocando Racionais MCs, isso em 93, né? Primeira vez que eu tinha escutado aquilo, assim. Daí falava algumas frases, né, do tipo, empapuçado ele sai, vai dar um rolê. Não acredita no que vem, não daquela maneira. Crianças, gatos, cachorros disputam palmo a palmo seu café da manhã na lateral da feira. Nessa mesma época, eu tenho a minha avó que me criou, né? Ela trabalhava numa feira do lado de casa. E às quarta-feiras, no final da feira, eu sempre ia lá para poder ajudar ela a pegar as coisas, né? Porque era numa das ruas da travessa de casa a feira. Ela vendia roupa nessa feira, né? Roupa usada, tal, tudo. E assim, a imagem que eu tinha era exatamente essa, cara. Crianças, gatos, cachorros disputam palmo a palmo. E aí, quando eu ouvi aquilo, cara, eu falei, pô, mas eu entendo isso, cara. Eu vejo isso todo dia, cara. E assim, à medida que a gente isso toca de alguma maneira, você começa a olhar e assim, você começa a entender que a poesia, ela pode ter um impacto que até então, né, não fazia sentido, mas aí você pega, olha, e as palavras, elas chamam a atenção, cara, porque elas descrevem exatamente experiências de vida, né? E à medida em que as palavras elas têm esse poder, eu olho para as poesias, e ali foi de fato um momento que eu comecei a ler, comecei a querer entender as coisas, né? E obviamente que eu abri meu universo, né? De fato, cara, se a poesia ela não te transforma de imediato, né? No mínimo, ela vem para poder assentar e dar nome a coisas que você vê, mas assim, até então você não consegue objetivar, né? A poesia ela vem, a palavra ela vem, a arte no geral ela vem, e ela consegue de fato te assentar num lugar. E assim, o poder transformador da poesia em amplos os sentidos, não somente falando das realidades sociais que a gente tem, mas de inúmeras realidades que existem, né, e que a gente percebe, que a gente toca, seja desde o amor até as coisas mais simples que existem, a poesia ela tem esse toque, as artes no geral ela tem esse toque de tentar construir significados para as coisas, da qual são coletivos, não são individuais. Eu particularmente eu sempre me rendo à poesia, cara. Eu acho que ela é possível, sim, cara.
Verônica, pode continuar de onde você... Poxa, cortou, né? A minha conexão está muito ruim, gente. Mas eu estava dizendo, né? Eu sempre estive inserida nesse mundo poético, então acabo sendo sempre muito sensível, vivendo as coisas sempre com muita intensidade. E é bom você fazer com que o outro sinta dessa maneira, né? Nem sempre sentir uma dor com toda a sua latência, ou sentir a alegria com todo o seu esplendor seja algo ruim ou bom. Eu acho que faz parte do que nós somos, né? Faz parte da construção do ser humano. Tanto sendo bom ou ruim, flexível ou não, a poesia ela vem para nos moldar, para nos mostrar um outro caminho do sentido. E isso é muito importante para todos, para nossa passagem evolutiva, né? E para você, Alex, tem alguma coisa que você gostaria de falar? Tá meio congelado Bom, aqui. eu acho que Pode falar. todo poeta tem uma visão muito intensa das coisas, né? Quando a gente coloca no papel, pelo menos eu, todo mundo pergunta o que inspira um poeta ou um escritor levar aquilo para o papel. Para mim é toda a vivência, toda a experiência que a gente tem no dia a dia, principalmente que mexe comigo. Coisas simples, assim, de tipo, realmente uma folha cair da árvore e aquilo gerar uma reflexão e eu passar à frente. Pelo menos é isso a minha visão poética, assim como escritor. Muitas coisas me inspiram, até coisas simples, até coisas assim que são catastróficas, que todo mundo começa a ver quando ocorrem manifestações e tudo mais. Mas eu creio que o poeta ele tem um olhar muito sensível e amplo das coisas que estão acontecendo ali no dia a dia, e ele coloca no papel. Eu estou me O que lembrando mais me agora... encanta, Alex, na poesia em si, são essas temáticas simplórias. Elas que são mais atraentes porque tem mais conexão com o nosso dia a dia, né? Eu acho que é isso que me encanta muito nos seus textos. É essa simplicidade que está no dia a dia, que está no nosso cotidiano empregado aí, que acontece 1000 vezes, às vezes. E nem todas as pessoas têm esse olhar sensível para reparar o que está acontecendo. Eu acho que isso que torna a poesia bonita. Vocês têm alguma poesia de Sim. vocês aí, uma carta na manga, assim, para daqui a pouco, assim? Eu tenho. Antes de, certamente não tem. antes de pedir para vocês lerem as poesias, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Rony. Diga. Rony, você é professor de sociologia e de filosofia no... Vocês estão me ouvindo, gente? Eu estou ouvindo. Entra e volta um pouquinho, Verônica, para ver se não... Sai e volta um pouquinho, para ver se entra e volta. Sai e volta um pouquinho, para ver se é melhor. A minha pergunta é, você é professor de filosofia e de sociologia. Como que a poesia, ela se entrelaçou na sua formação enquanto um professor nas áreas de ciências sociais? Como que você sentiu na área de humanas, enfim, como que você entendeu a poesia como parte daquele processo seu de aprendizado? Então, é muito louco, assim, tipo, eu fiz ciências sociais na faculdade, né, o mestrado em ciências sociais, embora a Tamires, ela seja historiadora, o Alex fazendo psicologia, né, eu acho que a única que é formada em letras, que começou com letras, foi a Verônica, né, embora a Tamires tenha feito letras mais tarde, mas, assim, eu imagino comigo, e não é diferente, eu faço letras hoje, né, não é diferente, né, é aquela relação de que talvez a gente não tenha ido direto para a literatura, né, as linguagens artísticas no geral, mas a gente procura flertar com elas, né? E aí, só para ter uma ideia, né? Uma das coisas que eu fiz na faculdade foi sociologia literária, né? Porque eu não podia passar sem entender, né, o que era a questão social e literária. O Marx, ele tem uma frase, embora eu acho que não seja só isso, mas também eu acho que imagino seja isso. O Karl Marx, ele vai falar que
a arte ela é a expressão do seu tempo, né? Eu acho que é um pouquinho mais, né? Porque tem arte que ultrapassa o seu próprio tempo. Mas, assim, eu acho que a sociologia, né? Eu sou formado em sociologia, formação específica. Eu acho que é isso, assim, quando você cata um livro, e quando eu dou aula, muitas vezes eu vou usar alguns gêneros literários para poder expressar os contextos sociais que existiram ou que existe, né? Eu faço questão disso, né? Você vai me ver pegando um romantismo, né, e tentar explicar a questão da construção do Brasil pelo romantismo. Isso é muito comum na minha aula, né, pegar uma aula e fazer isso. Eu acho que é esse flerte, né, que é o lugar que a gente pode colocar, porque eu acho que disciplina, né, quando a gente fala lá das disciplinas ou do ensino e tal, a gente tem o hábito de colocar fronteiras em tudo, né, e colocar as fronteiras nessas coisas. E, cara, isso é uma coisa que eu tô bem de boa, assim, muito a fim de me desfazer, né, desconstruir, são essas fronteiras, né, achar que existem fronteiras entre as artes e as ciências, né, entre a filosofia, as artes e as ciências. E quando eu falo ciências, eu tô, inclusive, me referindo às ciências exatas, cara. Assim, tem uma galera das ciências exatas que muitas vezes flerta ali com questões literárias, né? Quem nunca leu Malbataan, né? Quem leu sabe do que eu estou falando. Então, olhando por essa perspectiva, né, de que a minha formação, assim, ela mais do que permite eu flertar, mais do que isso, é dialogar com a literatura, né, e poder entrar em uma sala de aula, ficar muito à vontade com a literatura, né, seja lá qual for, e a partir dela, e aí sim, né, não como poeta, não como, mas como alguém que ama as letras, né, tentar dar um outro recurso, trabalhar por um outro caminho, as questões que são necessárias para o pensamento, para o exercício do pensamento social, para o exercício da construção de uma crítica que talvez o nosso tempo precise. E aí, assim, aí você pode usar a literatura, porque você pode ir lá atrás e trazer coisas que são leves para ele, né? Para os meninos, ou para você mesmo. Assim, muitas vezes você começa a perceber coisas que existem, caminhos, percepções, a partir da literatura, né? Às vezes você tem informação que você não tinha até então pelas artes. As artes, ela te proporciona isso como alguém que estuda, né? Às vezes não é o documento, sabe, científico que vai te trazer a informação. Muitas vezes é o outro caminho, né? Se você for pegar, por exemplo, tem as primeiras escritoras, não vou me recordar o nome dela agora, eu sempre tenho de cabeça, mas eu sempre esqueço também. Uma das primeiras escritoras ali a falar sobre a questão da mulher no início do século XX, né? Ela traz sobre uma outra perspectiva a condição da mulher. Eu gostaria de lembrar ela, mas não fiz a pesquisa antes, mas eu vou lembrar e até o final do coisa talvez eu traga. Mas assim, os olhares que a gente tem para o tipo de construção social que nós fazemos da sociedade, muitas vezes pela literatura que a gente vê que aquele olhar não era tão aquilo que a gente queria, ou aquele olhar ela pode nos indicar um outro caminho, que não foi exatamente o molde da ordem do momento. E aí, assim, a literatura, ela é fantástica sobre isso, ela faz isso, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta que é a pergunta mais curta, porém eu acho que é a mais densa da entrevista. O que é arte? Poxa, é uma pergunta curta e, ao mesmo tempo, com uma resposta tão grande, não é? Bom, eu vejo a arte em tudo. Eu acho que a arte ela é a expressão total do ser humano. Eu acho que é um registro de todas as nossas experiências e construções, sabe? A arte, ela faz muito tempo que ela deixou de ser apenas a observação de um quadro. A arte, ela é algo viva, que está em intensa transformação e ela carrega um pedacinho de todos de nós. Então, eu acho que dentro de si, dentro de cada pessoa, há um artista, sabe? Alguns relacionados à culinária, outros à escrita, outros à declamação, na música. Eu vejo a arte em tudo. Vocês são uns artistas aqui, ó. Quem que quer continuar? Ó, eu vou escalar aqui. Pode ser você, Tami. Tami? Euzinha? Sim, o que é a arte? Eu? Tá me ouvindo? Tá. Ai, gente, arte é uma palavra tão complexa, né? Desde quando a gente entra na escolarização padrão e formal, a gente aprende que arte é uma forma de comunicação, né?
mas eu tento não falar sobre ela de maneira tão formal, assim. Eu acredito que arte é expressão. Acima de tudo, a arte, para mim, é uma representação de fertilidade. É fertilidade pela criatividade que ela traz, é fertilidade pelos encontros que ela possibilita, é fertilidade por ser criação de vida, né? E da vida. Muitas pessoas só nascem ou renascem a partir daquilo que elas consideram como arte, ou às vezes desconhecem como tal. Essa pergunta me fez lembrar muito de uma passagem que eu tive na minha vida, e eu percebi uma questão muito espontânea. Eu tive a oportunidade de ir para a cidade de Valparaíso, no Chile, e o terminal de ônibus de Valparaíso do Chile tem várias pinturas que falam sobre os índios mapuches, né? E tem várias cantoras, mulheres que são pintadas naqueles murais, e uma delas é a Violeta Parra. E uma das coisas que mais me impressionaram foi que eu vi uma chegando nesse terminal de ônibus quando eu já estava indo embora, e ela chorou muito a ver aquela imagem, porque aquele momento foi um momento de encontro para ela. E eu vi o quanto aquele grafite, por exemplo, que estava ali pintado naquele terminal de ônibus, despertou nela uma vida, uma representação de reconstrução, uma pulsão, né, uma textura justamente de novas possibilidades. Esse que passou aqui ao fundo é o meu irmão, gente. E daí, Léo, e daí eu observo, ele passou voando. E aí eu observo realmente que a vida é arte, e a arte é a vida. É essa pulsão, é essa possibilidade, é essa fertilidade de geração e gestação de emoções que são únicas e que muitas vezes a gente não sabe de onde vem e para onde vão. O que importa é que elas existem, né? Então, a arte é uma permissão, construção da existência e para a existência. É muito complexo falar sobre isso de maneira muito simples, né? Embora a pergunta seja muito sucinta. Né? Parece Muito fácil, louco né? isso. Eu lembro até hoje dessa imagem. E não Alex? é, e não é. Não é. Não mesmo. Alex? O que é Vamos arte? lá, a pergunta pode parecer curta, mas a explicação é. Vamos lá, vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos. A arte para mim é como se fosse um print de uma tela de celular ou até mesmo uma fotografia. Como assim? A arte é um registro, seja na música, na poesia ou seja lá em outra expressão. É a mais pura expressão do artista naquele momento, marcando o que ele está vivenciando com o mais puro sentimento do que ele está passando ali, e depois aquilo é registrado, seja em música, poesia, quadro, e é como uma fotografia. Depois você pode olhar, e quando você olha para essa arte, você remete àquilo que você estava sentindo, ou pode transmitir para outras pessoas o que você estava sentindo. Então, eu creio que a arte é meio que um sinônimo de conexão. É através da arte que eu tô aqui, é através da arte que eu me conectei com essas pessoas que estão nessa live. A arte, para mim, é conexão. Tocou a campainha agora há pouco, e aí a gente está com uma visitante aqui, uma pessoa que vai. A gente está com uma visita aqui surpresa. Essa pessoa é uma pessoa que tem sido fundamental no Cidadão Cidade, é uma pessoa que tem trazido uma contribuição muito grande para o Cidadão Cidade. Ela veio aqui para ser uma entrevistada e ela se transformou em entrevistadora. Porque aqui, só aqui isso acontece, a pessoa vem para ser entrevistada e vira entrevistadora. Então eu gostaria de convidar essa pessoa, que ela é uma atriz, ela é uma pessoa incrível e que tem possibilitado a arte do encontro aqui também, trazendo temas fundamentais que têm sido essencial para poder participar aqui do Cidadão Cidade, e que agora é uma cidadã cidade também. E aí eu já peço para essa pessoa responder também essa pergunta, já começa assim, né, jogando logo pedras quentes, né, pedindo para ela falar também o que é a arte. Se ela conseguir entrar. Uau, gente. Jennifer? Vem até a luz, Jennifer. Que haja luz.
Olá. Jennifer, vem. Oi, Jenny. Jennifer? Nossa, gente, hoje a tecnologia está me passando várias Jennifer coisas. Hã? Você está ouvindo a gente bem? Vocês lembram de mim? Oi. Sim, sim. Dá para ouvir aí? Dá. Você congelou, mas dá para ouvir. Eu sou Jennifer Francisco, sou atriz, coringa de teatro do Oprimido, amiga do Rony aí faz uns 10 anos. Ele foi meu professor de sociologia no cursinho. E aí, tamo aí. A arte, para mim, é minha respiração, né? É minha vida, é meu tudo aí. Só isso, né? Apenas. É tudo Deu pra e ouvir? nada mais. Viu? É. Olha, eu sei que eu sou entrevistador, mas eu vou aproveitar para falar também. Eu fiz teatro, Por favor, se manifeste. eu tive a possibilidade de fazer teatro por 5 anos, cantar. Eu sou cantor também escrevo poesia, sou escrevedor de versos também. E a arte, ela me deu a possibilidade de perceber algumas coisas. Por exemplo, a Daísa Lima me disse assim uma vez: existe cola de coração. Eu achei tão bonito isso. E a arte é a cola do coração. É aquele momento que você está com o coração partido, em que o mundo parece que é muita coisa para a gente absorver, em que a humanidade parece que não deu certo às vezes, e que a gente vê assim os políticos, não todos, mas uma parcela deles, trazendo o que há de pior na humanidade. Então, quando eu vejo essas coisas acontecendo, eu sinto como a arte sendo essa cola de coração, quando ela sendo essa possibilidade de cura. Então, a arte cura. Então, eu sinto como a arte, como os artistas, como parte dessa linha de frente no combate a essa pandemia. Porque são essas pessoas que têm nos trazido a possibilidade de ter a sanidade para superar isso tudo, porque um dia isso tudo vai passar, um dia esse encontro não vai precisar de uma tela de plástico nas nossas frentes que nos delimita que nos dá limitações de travar, de problemas técnicos, isso, aquilo. Um dia a gente vai poder sentar numa roda de conversa assim, pessoalmente, e fazer essa conversa assim, olhando olho no olho das pessoas. Mas até lá, que a gente possa possibilitar a arte do encontro. Então, eu acho que a arte é a cura. Rony, você gostaria de responder essa pergunta? Você está sem áudio, Rony. Me perdoem. Eu Ele tá sem Me perdoe. som. Estou sem som ainda? Não, pode falar. Então, eu sempre vou entender a arte assim como uma possibilidade de trazer à luz ou de fazer que o óbvio seja enxergado, assim. Mas quando eu falo do óbvio, não é qualquer óbvio, né? Mas são coisas que passam por nós e precisam ser ditas, e assim, mas o encontrar essas coisas, esse óbvio aí, depende muito de uma relação que é diferente da ciência, que é objetiva. É algo que é muito subjetivo. De repente, você lê a poesia que você precisa para aquele momento, e aí, nesse caso, se encaixa como remédio. E, assim, a gente tem inúmeras possibilidades, mas eu acho que a arte mesmo, assim, ela é a possibilidade de você dialogar com o óbvio, né? Mas, assim, você tem que estar no momento, e esse é o ponto, né, da coisa. Você tem que estar disposto a esse diálogo para aquele momento, né? E aí vai muito de cada um, muito de quem escreve, muito de quem lê. E a conexão ali, né, são lugares que a gente vai ocupando em determinados momentos da vida e que vai se fluindo, né? Por isso que você falou sobre a questão do Vinícius de Moraes, eu uso isso como um mantra também. Você falou aquela coisa, a arte consiste a vida consiste na arte do encontro, embora haja muitos desencontros. Cara, eu adoro isso que você falou no começo, cara. É uma das coisas que eu levo para minha vida, assim. Eu acho que o encontro ele é isso. E a arte, eu acho que a arte é o caminho, assim, de fazer as pessoas se encontrarem, né, dentro daquilo que é possível, né, daquele óbvio que você não percebe, mas se você estiver no momento, é seu. Agarre-a, cara. Não deixe passar.
E só complementando uma coisa que eu estava pensando aqui, a arte nem sempre ela é para ser bela. Às vezes a arte pode ser triste, a arte pode ser a possibilidade de mostrar o desastre da vida, de mostrar as dores, né? De falar das guerras, da morte e de tudo aquilo que a gente preferia que não existisse, né? Então a arte tem a possibilidade também de nos jogar na cara tudo que a gente, como uma melhor amiga ou melhor amigo, que às vezes vem dar um puxão de orelha na gente, a arte também tem isso, né? De falar aquilo que a gente precisa e não quer ouvir, né? Sim. Sem dúvida. Certeza. Gente, vocês têm, assim, vocês poetas, vocês gostariam de ler algum trabalho de Eu não vocês? estou ouvindo vocês. Vocês gostariam de... Alô, alô? Oi. Vocês... Oi. A gente ri de nervoso, né, com a Oi, tecnologia que não funciona. Eu ia perguntar para vocês lerem poesias de vocês. Ai, cadê o Alex? Ele saiu, ele já volta. Estão me Aqui, cadê o ouvindo, Alex? gente? Quem que tem uma poesia fácil aí de carta na manga para ler pra gente? Acho que a Verônica caiu, pelo jeito. Eu queria declamar Racionais. Não estou te ouvindo, Pedro. Por favor. Eu? Pode ser? Então vai. Às vezes eu acho que todo preto como eu só quer um terreno no mato só seu, sem luxo, sem glória, nadar no riacho, pegando as frutas baixo. Aí truta, é o que eu quero também. São Paulo, Deus é uma nota de 100. Fortíssimo. Uau. Muito bom. Muito bom. Lindo. Muito Quem bonita a quer declamação. É isso. Lindo, perfeito, forte. É nóis. Racionais é tudo, né, cara? Perfeito. Eu Sempre. nunca vi alguém traduzir Perfeito. tanto bem a nossa realidade, cara. É. Nosso Exato. real. Sem dúvida. Sem dúvida. Quem que vai ser a próxima pessoa a declamar pra gente? Bom, É eu não sou autoral? poeta, as Pode. meninas e o Alex, fiquem à vontade. Não, é do tenho uma- Racionais. Racionais MC. Rony, você pode declamar. Ela declamou Racionais aqui, mano. Mandou a realidade pra nós. Pode ir pá. Manda também, já. Não tem problema não, parça. Vai lá. As autorais primeiro. Deixa que o povo conheça o que vocês andam fazendo aí. Então Bem legal. eu vou escalar aqui. Ai, Vai lá, meu Alex, Deus. pode começar você? Sempre um. Perdão, eu não estou ouvindo muito bem vocês. Vamos lá, eu acabei de escrever essa aqui. Enquanto a gente tava na live, eu tava aqui escrevendo. Vamos lá. Olha que beleza. Passa a caneta que eu faço mais que o Mandetta. E nesse serviço eu faço sem esperar gorjeta. Fora da cela, direto na tela, representando o pique marcha pi. Sem ação de novela, voz da favela, no rap e no flow tipo negra ali. Querem resolver as coisas no pipoco, tamo no corre, no sufoco. Muita gente morrendo e o presidente tá muito louco. A fiança paga a injustiça, cansado da velha justiça, e vamos de festa junina. Queijadinha, rachadinha, canja, cadê os laranja? E naquele elevador, tu consegue sentir a dor? Mais uma vez, infelizmente, o destaque vai para a voz do opressor. Uau! Foda. Fantástico. Fantástico. Alex, sou sua Obrigado, fã. gente. Sim, gritei. Ai, desculpa, gente. Por favor, depois coloquem aqui nos comentários o Instagram, o Facebook de vocês, a maneira que a gente tenha para poder entrar em contato também. com vocês. Por favor. Claro. Tamires, Verônica, fique à vontade. Jennifer. Eu posso ler. Eu leio. Tá dando para me ouvir normal? Tá. Tá. Eu vou ler uma poesia que eu escrevi quando eu tinha 16 anos. Eu estava fazendo um técnico de gestão empresarial e eu fiquei muito revoltada
com um ato de racismo que foi realizado no curso, que foi por conta de uma palestrante que disse que as garotas que tinham os cabelos armados nunca poderiam conseguir nenhum emprego, seja se fosse privado ou fosse no Estado. Ela tentou rimar sobre isso e usar isso como uma fonte de uma coisa engraçada, e na verdade não foi, sabe? Então isso mexeu muito comigo, eu tinha 16 anos de idade, naquela época era moda de chapinha, né, aquelas coisas todas, e essa situação me deixou bastante incomodada, porque eu percebi ali, foi a primeira vez que eu percebi realmente o quanto o racismo, ele era estrutural e estava presente na fala das pessoas e estruturava as relações, tá? Pode parecer num primeiro momento que ele não tem a ver com essa temática, mas eu falo a respeito das vaidades, e foi assim que eu entendi isso naquela época, tá? Eu recuperei ele aqui, gente, de um print que eu tirei esses dias de uma outra... Bom, vou ler. Fertilidade é fonte da vida, a vida é fonte para a realidade, mas nem tudo na realidade é verdade, porque a verdade vendida pelo mundo muitas vezes vem da vaidade. Mas qual vaidade? Aquela vaidade que nos coloca muitas vezes dentro de uma cesta ou dentro de uma possibilidade que nos leva à real das impossibilidades. A vaidade em si não é um problema. O problema é o dilema gerado apenas por um show, o gosto de se sobrepor por meio do poder no abandono do amor. O amor que gera rancor, que nega a nossa ancestralidade, que gera mais vaidade e que leva a mentira a se tornar essa verdade. Mas aí pode voltar o amor por si mesmo, o amor pelo calor, o amor que não gera rancor, o calor que leva à vontade de mudança, a gestação de uma esperança que é tecida ao caminhar. E cada caminhada é a estrada da fertilização, na razão e na emoção, motor para a revolução, para um dia em que nossos cabelos, nossas cores, afetos e amores não sejam da conta de alguém que não os deseja ou que não os tem, mas que levam a construir a nova ponte para o nosso coração. Bom, eu escrevi isso quando eu tinha 16 anos, e foi uma situação bem trash, né, no curso que eu vivi. Você transformou pedra em leite, né? Foi. Você sabe que quando você fez essa pergunta, eu lembrei dessa situação também, por isso que eu falei que era possível, né? Foi bem difícil para mim ouvir aquilo, na verdade, porque ela falou aquilo direcionando o olhar para 3 garotas do curso. E éramos eu e mais 2 meninas. Naquela época, gente, 2005, ainda a realidade social era outra, né? As pautas identitárias ainda, sobretudo para a gente que era muito jovem, não tinha entrado com tanta força nas escolas como hoje já tem essa possibilidade, né? E eu lembro que eu fiquei chateada vendo aquilo, mas eu não sabia exatamente de onde vinha aquela chateação. E quando eu digo que foi o meu primeiro real contato com o racismo estrutural, porque era a primeira escola que eu realmente, efetivamente, estudava fora do meu bairro, assim, fora desse contexto, né, foi onde eu percebi que nós éramos as diferentes, né, e que nós, dentro daquele escopo, não teríamos apresentadas as mesmas possibilidades por nós sermos simplesmente quem nós éramos, né. Aí eu falei, não, gente, quando tiver a semana cultural dessa escola, eu vou querer ler uma poesia, eu não vou fazer uma cartolina, eu não vou fazer colagem, não vou botar EVA bonito na porta. E se vocês quiserem ler comigo, vocês leiam comigo. E foi muito forte para mim essa experiência, muito forte mesmo. Mesmo. E eu acho que foi uma das primeiras coisas que, quando, né, o Rony falou, não vou me alongar aqui também para não atrapalhar, né, todo mundo, mas é que essa experiência mexeu muito comigo. Gosto de vocês. Foi uma das primeiras poesias que eu levei para ler em sala de aula. Porque, como o Rony falou, eu também mesclo muito literatura com história. Minha primeira formação é em história, depois eu fiz artes visuais, depois eu fui para letras, porque eu gosto dessas intersecções, né? E eu nem sempre levo literatura, levando com o contexto social da época, e eu falei assim, gente, eu acho que a gente precisa falar um pouco sobre a nossa época, e sobre quem veio antes de nós. Nesse caso, há 10 anos, há 8 anos, eu estava numa escola como vocês estão.
Então, eu estive nesse solo antes de vocês e eu sei o que é passar por um racismo estrutural vindo de alguém que deveria estar construindo possibilidades para a gente olhar que o mundo pode ser diferente. E aí eu levei, e isso originou uma semana cultural legal dentro da escola, que depois com alguns amigos a gente conseguiu fazer coisas muito legais, inclusive por meio da palhaçaria, do circo. Então é isso, né? Eu acho que a gente constrói a arte porque arte é vida e arte é possibilidade, né? De construir verdades que não sejam vaidades, e sim caminhos, né, possíveis. Que lindo isso. É triste porque é uma história de racismo, uma história de um ambiente que era para ser um ambiente de total paz, harmonia, e que acabou não sendo, mas é linda a possibilidade que você teve de transformar essa pedra em uma pedra preciosa, né? Você pegar uma pedra que te jogaram e transformar aquilo numa forma de arte, de uma forma de poesia, né? Então, daqui a pouco, alguém vai ler aquilo e vai saber que também, se alguém que passar aquilo com você vai se entender e vai falar, puxa, olha que bom, eu também posso, né? Sim, eu acredito sempre nessas pontes, né, e sobretudo nos encontros, né, eu acho que uma das maiores felicidades que eu tenho, né, nesse ano tão louco que a gente tem vivido com tantas dificuldades, é de ter tantos encontros positivos, apesar de eles não serem encontros físicos e muitas vezes, né, pautados no calor, no abraço e num afeto direto. Mas mesmo nesse afeto que parece indireto, a gente tece redes que constroem pulsões para que a gente se mantenha não só com esperança, mas se mantenha vivo também, né? E eu fiquei muito feliz quando o Rony chamou a todos nós, né? E a gente tem conseguido fazer isso tudo. Que são pessoas maravilhosas que eu guardo no meu coração, assim, o Rony, eu trabalhei com ele, o Alex também, o Rony é maravilhoso, gente, os alunos amam este homem, é um fato, ele leciona como ninguém, é um dos profissionais que eu mais admiro na vida. O Alex é um garoto que nas primeiras aulas que a gente construiu no curso de inglês, eu senti que ele tinha uma luz, uma força de vida, que eu falei, não pode ficar restrito em quatro paredes de uma aula de inglês com gramática ou vídeos onde eu observo qual é a pronúncia desse humano. Tipo, tem que ir além disso, porque vai muito além. E a Verônica, embora eu não a conheça pessoalmente, a gente já conversou tantas vezes, né? E ela tem uma luz no olhar, que é uma coisa que é só dela. E ela tem uma acolhida que cada palavra dessa mulher parece que é um abraço, mesmo ela estando a quilômetros de distância. São pessoas maravilhosas. E assim, eu amo, porque nos dias que eles têm as lives, mesmo que eu não consiga entrar, porque às vezes eu estou dando aula, ou quando eu tenho a live que eu também tenho que fazer, parece que a gente está se abraçando mutuamente, a gente está dando as mãos e falando. É a partir daí que a gente constrói as nossas possibilidades. E se um dia foram por nós, nós estamos sendo por nós e pelos próximos que virão, né? E, tipo, eu fico muito feliz com isso. Sério, eu fico toda... Eu... Assim, amo muito. Amo Quero muito. fazer um dia um sarau aqui com vocês, tá? Só para falar, aqui, participar. Legal. Por favor. Só dar mais influência. Verônica. Vocês verão como Verônica, Tamires e Alex, cara, são muito grandes. São pessoas enormes. Verônica, você Olha, poderia eu não tô ler falando uma... muito, porque o áudio tá vindo cortado. Por isso que eu estou Ali. Verônica, você está me ouvindo para agora? fazer piada com vocês. Estou esperando muito. Agora Você está me eu ouvi bem, ouvindo? mas antes estava ouvindo tão cortado. Eu achei que a Tamires falou alguma coisa de eu não tinha certeza. Sim! Falei! Você está ouvindo? Sim. Estamos ouvindo, com o áudio um pouco cortado, Agora mas eu o estou áudio ouvindo. Eu queria perguntar se dá para você ler uma poesia sua. o áudio está vindo bem cortado para mim, então eu estou interagindo pouco por causa disso. Eu acho que a pergunta era sobre esses tempos de pandemia, o que representa as lives, era isso? Não, na verdade, não. Na verdade, eu estava pedindo para você ler uma poesia sua. Não estão me ouvindo mais. Você está ouvindo? Não. Ixi.
Gente, olha, deixa eu falar uma coisa. Essa conversa que a gente está fazendo aqui, eu estou pensando em fazer uma continuação dela. Porque a gente está enfrentando uns probleminhas técnicos, então a gente precisa de um tempo para organizar isso. E aí eu vou pedir para vocês virem com mais poesias de vocês. Aí a gente faz um sarau completo aqui. Pode ser? Perfeito. Eu adoraria. Perfeito. Pode. Eu peço Com certeza, desculpas porque não saiu porque o meu exatamente. caderno de poesias ficou em casa e eu tenho tão bonitas para contar para vocês, mas eu estou sem elas aqui e eu não quero empobrecer a minha poesia cortando trechos, gente, porque são tão sentidas. Se vocês soubessem o quanto eu estou apaixonada, vocês iam adorar, mas eu tô... Gente, só uma coisa. Não da minha paixão, não, gente. Só tenho uma paixão só. Qual que é? Esperei 30 anos para ter essa paixão, por favor. Respeita a minha poesia. Uma coisa para vocês, olha, tem uma pessoa que é a Marina Serra dos Santos, é isso? É a minha amiga, gente. A Marina, ela está tentando entrar aqui também e ela não está conseguindo, porque eu acho que não sei se ela não está conseguindo liberar a câmera, o áudio, alguma coisa assim. Gente, não, é que, vou contar essa história bem rápido para vocês. Minha vida é feita de pequenos causos, ela é minha amiga. E aí eu falei para ela, Marina, menina, vai rolar uma entrevista muito louca. E a minha amiga me acompanha em tudo, gente. Ela é minha best friend, a gente foi separada de família, assim. Não nascemos irmãs por acaso. E ela falou, menina, eu quero entrar nisso no YouTube. Eu falei, Marina, eu não sei. Eu entrei no link de maneira aleatória, também não estava conseguindo. Aí eu acho que ela pensou, gente, que fosse uma entrevista comum. Ela acompanha todas as minhas lives, porque ela é louca por isso. Ela é louca por poesia, ela fica... Ela estuda Júlio Cortázar. Ela vai fazer o mestrado e doutorado dela nisso aí. E ela gosta de literatura, entendeu? Ela é uma historiadora das letras também. E aí ela acha que é um link comum, tá? Tudo isso para dizer... Não tem problema se ela não entrar. Depois eu falo para ela. Mas é maravilhoso. Ela já está convidadíssima para a nossa próxima entrevista. Eu gostaria muito de fazer uma continuidade dessa entrevista aqui, sabe? Porque aí a gente vai poder trazer poesias. Eu vou trazer minhas também, porque o meu celular acabou a bateria e, tipo, aí eu vou me organizar, trazer algumas poesias minhas também. E aí, eu com vocês. Podemos marcar uma continuidade dessa entrevista? Sim. Eu acho que esse também foi o meu problema, Pedro, porque o meu celular não está carregando direito. Agora você está de boa. Mas a gente conseguiu transformar essa pedra em leite, porque a gente pegou toda essa dificuldade que tem essas tecnologias, né, que ajudam e atrapalham ao mesmo tempo, né? E aí a gente conseguiu fazer esse bate-papo. Então, eu peço desculpas para quem acompanhou, para quem vai acompanhar essa entrevista, pelos probleminhas técnicos, mas eu agradeço a vocês por terem estado aqui presentes, tá? Obrigada a você. Obrigada ao Rony, obrigada a vocês, maravilhosos. Muita luz, amei. É tão bom estar com vocês, gente. Eu vou colocar o link no Instagram para as pessoas seguirem as lives, tá? Tá bom. Tranquilo. Pessoal, muito grato aí por todos que acompanharam. Gratidão aos meus amigos que estão presentes aqui, né? A gente chamou todo mundo de última hora, assim, porque eu entendi, né? Eu entendo que, assim, a live poética, ela não, ainda que eu tenha começado lá sozinho, e aí eu fui juntando um outro, assim, não é eu que faço, né? Não é só a Verônica, não é só a Tamires, não é só o Alex, fazemos todos juntos, quem está ali declamando poesia, quem está oferecendo poesia, quem está ofertando poesia e quem está ouvindo poesia, né? Porque é uma conexão de muita gente isso aí. A ideia da live poética no início, quando se deu a pandemia, era uma ideia de não ficar sozinho, né? A ideia de que talvez estamos distante aí fisicamente, mas socialmente a gente está se juntando, está se vendo e está tentando fazer coisas aí que o tempo permite, esse tempo permite que a gente faça isso. E aí, assim, eu agradeço imensamente as pessoas que estão envolvidas dentro desse projeto, que estão gostando, que acompanham diariamente essas lives, né? Não só a minha, como a da Verônica, da Tamires, a do Alex,
a gente está sempre se acompanhando, sempre se olhando. Eu acho que, assim, eu tenho muito a agradecer a essas pessoas, assim, cara. Agradecer de verdade. A você, Pedro, muito obrigado pela oportunidade aqui de estar falando sobre essa questão, sobre a live poética. É bacana isso, da gente se compartilhar, assim, porque, cara, a poesia, a arte, não necessariamente ela é algo que é consumível no sentido de mercado, né? Existe uma parte, mas, assim, a arte, a literatura, a poesia, ela tem uma outra perspectiva que é muito mais profunda, cara. Ela não é como, por exemplo, um aparelho, um produto de mercado que você vai na loja e compra, né? Ela é algo que, cara, não tem lastros, ela não tem cercas, não tem forcas, né? Então, portanto, a gente faz porque gosta, acho que primeiro de tudo, a gente faz porque gosta e a gente faz porque se sente à vontade, assim, a gente faz porque, cara, tem pessoas que se acompanham. Daí, nesse sentido, assim, eu agradeço mesmo de verdade a todos vocês aí por estar acompanhando isso, cara, por estar junto com nós nessa caminhada. Olha, a Mari, ela está dizendo aqui, ó, muito boa live mesmo com os problemas técnicos. A arte conecta. Concordo. Maravilhoso. Gente, eu vou marcar então com vocês. A gente faz alguns testes tecnológicos antes, aí a gente marca uma próxima data, tudo bem? Para a semana que vem. Talvez na sexta-feira. Vamos ver como que vai ser. Eu não quero também atrapalhar a agenda de vocês das lives, tá? Aí a gente vê se possivelmente... Pedro, foi um prazer conhecer você. Eu que adorei. A gente deu boas risadas. Foi um prazer conhecer você. Perdão pelos problemas técnicos aqui. Eu ouvi muito pouco vocês, gente. Foi ótimo. Todos tivemos. Comentado mais, mas o áudio estava muito ruim. Peço perdão. Não, tá tudo certo. Mas, Pedro, adorei conhecer você. Adorei o seu cabelo. Lindo. Eu ia comentar isso, verdade, perfeito. Gente, hidratação total, assim, passa a receita. Pedro, lindo. Pega e joga, querido, pega e joga, assim, ó. Eu já fiquei comentando com ele. Maravilhosa. A primeira vez que eu tive um hater... A primeira vez que eu tive um hater, ele falou assim, meu filho, vai fazer uma hidratação nesse cabelo, pelo amor de Jesus. Aí eu... Gente, olha, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a todo mundo. E sexta-feira que vem, então, se der tudo certo, sexta-feira que vem a gente continua essa conversa, beleza? É nóis. Tranquilo, obrigadão. Muito obrigado para todo mundo. E, ó, arrasou. Obrigada. Ó.